É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 70 mil que estão feridos? Ai, 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 quem é esse doido? Ai, 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 ele se acha um moço. O velho mente, ele mentiu que tem 25 milhões de crianças abandonadas nas ruas do Brasil e o Rio. Agora te mente, até parece doente, ou anão doente, que mente que Israel matou 30 mil, ai, 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 porque mente esse presidente. Quem são esses caras aqui? Espero que a comunidade judaica se una a nós no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, na luta pela democracia e pelo impeachment do Lula, um incompetente que é o atual presidente do Brasil, que criou uma má situação com Israel e com a comunidade judaica, nacional e internacionalmente. Um anão que faz campanha para se candidatar ao Prêmio Nobel da Paz, que ainda pode acabar causando um conflito mundial sem precedentes. Imagine só, ele cria desavenças entre o Brasil e Israel, inclusive piora as relações de Israel com os palestinos. Isso pode acabar envolvendo vários países. O Lula rompeu a relação com Israel, pois Benjamin Netanyahu declarou o atual presidente do Brasil como persona não grata. E o anão diplomático chamou de volta o embaixador do Brasil em Israel após a reprimenda de Netanyahu ao embaixador brasileiro. A decisão foi tomada após o petista ser declarado persona não grata em Israel e pelo puxão de orelha que o chanceler israelense Israel Katz deu no embaixador brasileiro Frederico Meyer durante sua visita ao Museu do Holocausto. O Frederico veio ao museu fazer média e passar o pano nas impropriedades graves, ofensivas e antissemitas pronunciadas na Etiópia por esse seu atual presidente do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um programa do Antes do Depois. Eu sou o Toby Cotrim para o canal Zangão Blues. Antes do depois, não deixe pra depois não mudar de cor. Não mudar de cor. Não mudar de cor. Hoje temos um prato cheio de fatos embaralhados em falácias, mentiras, obscenidades, as recentes falas do arrogante presidente do Brasil. Vamos lá. Lula, em sua viagem ao Egito e à Etiópia, falou algumas merdas. Eu peço desculpas, não há outra palavra para descrever o que o Lula falou em seus pronunciamentos oficiais, que merecem apenas nossa ironia e sarcasmo. Ele falou sobre a preservação das florestas e biodiversidades brasileiras. Mas enquanto ele se preocupa sobre a Amazônia e outros biomas dos quais ele tanto fala, esses biomas e Amazônias estão queimando mais do que nunca, criando uma verdadeira cortina de fumaça no Brasil. Ele enfatizou os esforços do Brasil em preservar a Amazônia e a Mata Atlântica, os etcéteras, dos blás e blás. Só que os recentes índices de desmatamento aumentaram justamente no governo atual do Lula. Ou eu estou enganado? Pois o desmatamento, meu caro, não ocorre somente no Amazonas, mas também na Mata Atlântica e nos Cerrados, não é não? O Lula afirmou que 87% da energia elétrica do Brasil é renovável e prometeu, como sempre promete, alcançar o desmatamento zero até 2030. Só que ele já está fazendo promessas para 2030 como se já eleito fosse e já presidente do Brasil em 2030. Mas me diz uma coisa, a eleição já está garantida para o Lula em 2030? Só perguntando. Mas isso não é o pior.
Lula acusou Israel de cometer atrocidades comparáveis às de Hitler. Hitler, que assassinou 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O Lula comparou a faixa de Gaza sob o controle de terroristas do Hamas aos campos de concentração da Alemanha nazista de Hitler, como se Israel estivesse mirando civis e exterminando palestinos. Mas o que esse arrogante e pernicioso presidente anão diplomático não falou é que Israel é o único país do mundo a avisar e se esforçar em locomover os civis palestinos para fora da área de conflito, para longe da área a ser atacada. É o único país que envia ajuda humanitária, sabão, higiene, alimentos, remédios, utensílios, cobertores, camas de campanha e tudo o que precisam os civis que são dominados pelos terroristas do Hamas, que além do que esses terroristas do Hamas roubam dos civis palestinos a alimentação, a ajuda humanitária que Israel envia. Mas eu te pergunto uma coisa. Você viu a Rússia algum dia, em algum momento, enviar ajuda humanitária aos ucranianos? Ou avisar a população da Ucrânia para que saiam das cidades que vão ser bombardeadas por seus mísseis mortais? Pois é, né? E o Lula defende o Putin, que massacra a Ucrânia. Mas nessas declarações nefastas do Lula, presidente do Brasil, que nos faz passar vergonha, sabe o quê? Há algo de bom, até que há algo de bom nessas declarações doentias do presidente do Brasil, pois o antissemita saiu do armário. Agora o mundo inteiro sabe quem ele é na real, antissemita. Antissemitismo é igual a discriminação racial, racismo, intolerância racial, segregação racial, etnocentrismo, xenofobia e ódio racial, que expressa uma antipatia profunda e hostilidade em relação às pessoas de outras raças. Mas não é disso tudo que o Lula sempre acusou e ainda acusa o ex-presidente Bolsonaro? Como é mesmo aquela citação? Acuse-os do que você faz? Pois é. É essa exatamente a estratégia do Lula, do PT, da esquerda brasileira. Eles acusam os outros de cometer atos ou de ter intenções que são, na verdade, características do próprio Lula e de suas gangues. Eles usam essas táticas para desviar a atenção de suas próprias más ações, ações que estão em curso no momento, inclusive, intenções de planos macabros ou de suas falcatruas passadas e presentes. Essas declarações infames e a comparação que o anão diplomático fez gerou uma forte reação do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que revê as relações que outrora no governo do presidente Bolsonaro eram amigáveis, cordiais e de cooperação mútua entre o Brasil e Israel. Membros da comunidade judaica, tanto no Brasil quanto internacionalmente, estão furiosos com essas pérolas do presidente que exala um mau hálito político e humano. Mas preste atenção na genialidade, sim, porque ele é um gênio. O Lula é um gênio, mas é um gênio que usa essa genialidade para o mal. Lula faz críticas e afirma que Israel mata mulheres e crianças a pretexto de derrotar o Hamas. E novamente, vamos ver o que o Lula diz e o que ele não diz. O Lula diz, que Israel do nada ataca os palestinos e mata mulheres, certo? Essa é a manipulação macabra do Lula que ele pronunciou no Egito. Mas o que ele não diz? Que Israel ataca única e exclusivamente o grupo terrorista do Hamas. E por que o Lula omite, esconde a verdade em seus pronunciamentos? Porque ele, o Lula e suas gangues não reconhecem o Hamas como grupo terrorista que invadiu o sul de Israel, estuprou mocinhas, mutilou, castrou, sim, castrou jovens, estuprou moças e mães aos olhos dos maridos, que depois de assassiná-los e assassiná-las e sequestrar seus nenês, crianças, jovens, idosos e até mesmo cadáveres, corpos assassinados israelenses pelo Hamas, pelos terroristas do Hamas. Sabe para quê?
que eles roubam, sequestram cadáveres para usar como moeda de barganha, de troca, por terroristas com as mãos sujas de sangue, a ataques a civis, terroristas que foram capturados, que estão hoje na cadeia, que foram capturados pelas forças de defesa de Israel, para trocar por eles. O Lula falou sobre a desigualdade mundial e se gabou dos feitos de seu governo anterior em tirar milhões da pobreza. Uma afirmação que parece ignorar os muitos problemas que não foram resolvidos em 13 anos e 8 meses de governo PT Lula-Dilma. Temos de mudar e proteger o antes, para que o nosso depois seja seguro e digno. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e, por favor, compareçam para o próximo Antes do Depois. Toby Cotrim para o canal Zangão Luz. Antes do depois, é um momento no espaço, é um chamado pro pedaço, um chamado pro agora, como a hora do rechaço. No antes mudaremos a história antes que o país mude de cor, mude de cor. Com voz de cor. Diga não ou depois, diga não ou depois, a depois será tarde, tarde demais. Não deixe pra depois não mudar de cor.